Módulo 25, frente 1. A partir de agora a gente vai falar sobre as transformações cíclicas, considerando a continuação da abordagem em relação às transformações gasosas que podem trocar a energia de um combustível pela energia produzida, que seja principalmente energia mecânica, nos motores a combustão, principalmente, certo? Nas transformações cíclicas, pessoal, é importante você entender a palavra cíclica, que quer dizer que você vai ter, na verdade, uma sequência de transformações que leva o gás do estado inicial até alguns estados intermediários e, consequentemente, um estado final que é igual ao estado inicial. Por isso que ela é chamada de transformação cíclica. Transformações que a gente consegue ver no nosso cotidiano, principalmente nos motores a combustão. Em automóveis, motocicletas, caminhões e trens tem motor. Esses motores funcionam convertendo a energia do combustível, na forma da energia química, a partir da combustão desse combustível, podendo transformar essa energia em energia de movimento. Aqui já no desenho você vê estipulada uma parte importantíssima do motor, que é o pistão. Esse pistão aqui, ele sobe e desce, fazendo girar a manivela, que por sua vez gira o eixo, girando as rodas e fazendo o carro andar. Nesse caso aqui, você tem apenas uma parte do motor. Nos motores, a gente tem vários cilindros desse daqui, ok? Você tem a válvula de entrada do combustível, a válvula de escape, depois que o combustível explode aqui dentro. A explosão do combustível na forma de gás aumenta a pressão interna, elevando o pistão. Depois a pressão interna diminui abaixando o pistão, e esse movimento de subida e descida do pistão, sincronizado com a abertura e fechamento das válvulas para admissão e exaustão, a gente tem o funcionamento do que a gente chama de motor 4 tempos. Esse motor é considerado uma máquina térmica importantíssima. Logo aí do lado, nessa página 112, a gente tem aí a representação do motor de 4 tempos. Muitas vezes você vai fazer alguns reparos e aí você tem que trocar o óleo do motor e normalmente os mecânicos falam, eu preciso de um óleo 4 tempos. Isso quer dizer que o seu motor funciona nessas 4 etapas. A primeira, quando a válvula de admissão abre, a válvula de escape fecha, o combustível entra e empurra o pistão para baixo. O pistão vai empurrar o combustível para cima para poder aumentar a pressão nele. Mas primeiro tempo, o que acontece é entrada do combustível. O pistão, no próprio movimento, comprime esse combustível no segundo tempo, que a gente chama de compressão. Durante essa compressão, fica pronto para essa estruturazinha aqui, que a gente chama de vela, dar a faísca necessária para esse combustível explodir. Aí ocorre a queima, que é o nosso terceiro tempo. Da queima, que é uma reação química, além de aumentar a pressão do gás e jogar esse pistão para baixo, e aí esse pistão vai subindo e descendo à medida que esses tempos vão se repetindo, transformando a energia química do combustível em energia de movimento do carro. Como essa combustão é uma reação química, aqui vão ficar resíduos, normalmente gás carbônico, água, monóxido de carbono, gases de enxofre e por aí vai. Esses gases têm que ser lançados para fora, aí essa válvula de exaustão abre e ocorre a descarga ou exaustão, que é o quarto tempo. Ou seja, o motor que funciona baseado num ciclo que é repetitivo em torno dessas 4 etapas é o chamado motor 4 tempos. É uma máquina térmica que a gente usa muito no dia a dia, certo? E essa máquina térmica, infelizmente, não tem um rendimento próximo do ideal. Agora, logo aí abaixo, tem uma pergunta: existe algum limite para o rendimento de uma máquina térmica? Na verdade, pessoal, a máquina térmica que opera entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria, ou seja, o gás que está dentro da máquina precisa receber energia, depois de realizar trabalho, ele tem que jogar a energia que sobrou, que ele não conseguiu transformar em trabalho, fora, na fonte fria, ou seja, o gás funciona intermediariamente, o trabalho vai acontecer intermediariamente entre duas fontes. Quando você tem fonte quente e fonte fria, o gás trabalhando em ciclos, não existe rendimento igual a 100%. Ou seja, toda máquina térmica tem rendimento menor que 100%. A gente já viu isso na aula passada. Só que tem um nomezinho aqui importantíssimo, que é o motor de Carnot, que é o sonho de todos os engenheiros.
que ele é o motor que já conseguiu o máximo rendimento de uma máquina térmica de 75%. Ou seja, todas as máquinas térmicas que a gente conhece sequer chegaram próximo desse rendimento de 75%. Já posso adiantar para vocês, daqui a pouco a gente vai ver o ciclo de Carnot um pouquinho mais detalhado, que esse ciclo é inviável porque ele é um ciclo muito demorado para se completar. Ele é formado por 4 transformações gasosas e a cada transformação gasosa o sistema tem a necessidade de entrar em equilíbrio para acontecerem as próximas. Isso torna a utilização do ciclo de Carnot inviável. Existem algumas maneiras da gente trabalhar com o cálculo do rendimento. Uma delas é calcular pela energia desperdiçada na fonte fria dividido pela energia ganha na fonte quente, nessa fórmula, ou simplesmente ao invés de usar energia, a gente usa a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente aqui, subtraindo do 1. Isso aqui também te dá o rendimento. Numa máquina térmica de Carnot, que é uma máquina ideal, você calculando usando energia ou usando as temperaturas, você consegue o mesmo resultado. Aí na página 113 a gente tem um exemplo de ciclo que acontece no ar, que funciona basicamente como se fosse a atmosfera uma máquina, né? O ar quente, que está quente porque ele recebe energia aqui na superfície, como se fosse a fonte quente. Ele sobe, né? Porque ele fica mais rarefeito, menos denso. Lá no alto, ele sofre algumas expansões, realizando trabalho, e aí ele tem que perder energia para o ar frio e desce, originando um ciclo. Então, o conceito de ciclo que a gente tem que ter é que, apesar de algumas transformações intermediárias, sempre a situação volta à situação inicial. Nessa página, que eu achei muito interessante também, tem uma simulação de como que se constrói uma turbina a vapor. Seguinte, você tem água recebendo energia de uma caldeira. Aqui, ó, é o que a gente chama de fonte quente. Tá aqui, ó, Q significa quantidade de energia recebida na fonte quente. Essa energia faz o vapor de água se formar, expandir e se direcionar para essa situação aqui, fazendo entre aspas, essas hélices girarem, que seriam as pás da turbina. Essas hélices girando, olha só, fazem girar um disco que solidário a um outro por uma correia, gera uma tensão que faz uma lâmpada acender, por exemplo. Acontece que aquele vapor que veio por aqui e fez aquelas pás girarem, ele vai ser direcionado novamente a passar por uma região que está mais fria que ele, por isso a gente chama de região fria, fonte fria, e deixar parte da energia que ele não conseguiu transformar em trabalho, ele deixa aqui. Lembra, ó, ele recebe energia lá na caldeira, essa energia que ele recebe, parte dela ele transforma em trabalho, só que ele não consegue transformar tudo, não existe 100% de rendimento. O que sobra, ele tem que jogar aqui fora, na fonte fria, para poder voltar ao ciclo. Pessoal, num gráfico, uma transformação cíclica é bem característica e ela sempre vai estar direcionada a mostrar que as transformações sempre ocorrem com direcionamento para a situação final do gás ser igual à situação inicial. Aqui, por exemplo, nesse gráfico pressão versus volume, você tem 2 transformações sequenciadas de 1 para 2, de 2 para 1, só que essa sequência de transformações acaba gerando um ciclo. Importante você entender que a região interna do ciclo, quando você calcula essa área da região interna, você calcula o módulo do trabalho. Como você calcula o módulo, depois você vai ter que definir qual é o sinal, né? Se esse trabalho é positivo ou negativo. Acaba que você vai ter que discutir se o trabalho da expansão é maior ou menor que o trabalho da contração do gás. Nesse caso, e generalizando aí na página 114, a gente tem o seguinte, que se qualquer transformação gasosa for representada no gráfico pressão versus volume, a área do gráfico te dá o trabalho. A gente já viu isso várias vezes. Acontece que se for uma transformação gasosa, a área que você tem que calcular é a área interna do ciclo. Isso vai te dar o valor numérico do trabalho, e se for um ciclo horário, esse trabalho é positivo. Se for um ciclo anti-horário, o trabalho resultante negativo. Outra informação importantíssima e que resolve muitos problemas muito rapidamente, se você souber essa informação, é que, como a transformação é cíclica e sempre partindo de uma situação inicial, o gás sofre um monte de transformações e volta ao estado final sendo igual ao estado inicial,
A variação da energia interna durante as transformações, ela pode até variar, mas se você pegar o saldo da posição final e a posição inicial, como elas são as mesmas, a variação da energia interna num ciclo é sempre zero. Ou seja, quando ocorre um ciclo de transformações, a variação da energia interna é sempre nula. Agora, na sequência aí você tem a máquina de Carnot, que normalmente é representada num gráfico, e seu rendimento é calculado assim, baseado nas temperaturas da fonte quente, da fonte fria, TF, temperatura da fonte quente, TQ, sempre em Kelvin, viu, pessoal? Por isso tá temperatura absoluta, tem que ser em Kelvin. E esse aqui é o ciclo de Carnot. Duas transformações adiabáticas em vermelho, duas transformações isotérmicas aí em verde. Vamos lembrar que quanto mais alta for a isotérmica, no caso aqui a T1 é mais alta que T2, significa que as temperaturas ali em T1 tem valor maior que a temperatura em T2. Quanto maior for a isoterma, maior é a temperatura que ela representa. No caso, você tem aqui sempre o gás passando por quatro pontos, né, separados por 4 transformações, e as transformações são importantes para a gente poder analisar. O trabalho vai ser calculado aqui por essa área. Na verdade, vocês nunca vão calcular essa área aqui dessa figura, aqui pelo menos no ensino médio não, mas é bom vocês saberem dessas características. Bom, daí lá na página 117, primeiro exercício, certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas. De A para B, que a gente pode ter certeza, ó, o gráfico é pressão versus volume. De A para B aqui, ó, vamos puxar uma setinha, é uma transformação isobárica, olha só. Depois de B para C, né, essa de B para C a gente tem que ter certeza se ela é uma transformação isotérmica ou não, e aqui o exercício informa, o gás deve ser tratado como ideal e a transformação BC isotérmica. Então a gente coloca aí, transformação BC isotérmica. E depois da transformação CA, daqui para cá, a pressão diminui, mas ó, o volume é sempre o mesmo. Então, a transformação CA é uma transformação isovolumétrica. Vamos lá. Ciclo, importantíssimo você entender que a variação da energia interna para ciclo é zero. Outra coisa, o ciclo aqui ó, é um ciclo anti-horário, então você vai ter um trabalho negativo e esse trabalho vai ser a área aqui. Vamos ver o que o exercício está querendo. A respeito dessas transformações, afirmou o seguinte e a gente quer as afirmações corretas. A número 1 fala que o trabalho total realizado no ciclo é nulo. Isso é falso, porque o trabalho de um ciclo, ele está aqui sim, aqui, ó, essa área. Ó. A gente só não tem como calcular por falta de dados. Mas aqui tem o trabalho do ciclo está ali. Inclusive ele é negativo, então essa número 1 aqui é falsa. 2, a energia interna do gás do estado C é maior que do estado A. Vamos lembrar que a energia interna depende só de temperatura. E se você imaginar uma isoterma passando aqui e a outra isoterma passando pelo ponto A, ó, acabei de dizer ali no ciclo de Carnot que quanto mais alta for a isoterma, maior é a sua temperatura. Então, realmente, a isoterma que passa por C e a isoterma que passa por A que passa por C é mais alta. Então, realmente, a temperatura do C é maior que a temperatura do A. Isso garante que a energia interna em C é maior, então essa daqui é verdadeira. A 3 diz que durante a transformação AB, transformação isobárica, o gás recebe calor e realiza trabalho. É o seguinte, você tem que entender que de A para B o volume aumentou também. Hein? Além da transformação ser gasosa isobárica, o volume aumentou. Se o volume aumentou, o gás realiza trabalho. Só que para ele realizar trabalho, ele não realiza trabalho por si só. Só quando for uma transformação adiabática e necessariamente quando ele sofre uma transformação adiabática, o volume aumenta, a temperatura vai diminuir. Só que no nosso caso aí, a temperatura está aumentando. Veja, ele vai de uma isoterma que passa por A até uma isoterma que passa por B e está aquecendo. Então, essa é verdadeira. A resposta nossa é a letra E. Número 2. O físico e engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, em seu trabalho Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo, conclui que as máquinas térmicas ideais podem atingir um rendimento máximo por meio de uma sequência específica de transformações gasosas que resultam num ciclo, denominado ciclo de Carnot. Importantíssimo, conforme ilustra a figura. Olha, aqui a gente tem uma transformação, expansão isotérmica, expansão adiabática, ó, são duas expansões. Depois uma compressão isotérmica, depois uma compressão adiabática. São duas compressões também. E a área desse gráfico aqui vai me dar o trabalho. Né? Outra coisa que eu falei que é importante, o ciclo de Carnot, embora seja ideal, é inviável porque ele é um ciclo muito demorado.
A partir das informações do ciclo de Carnot sobre uma massa de gás, conforme mostra o gráfico PV, analisa as afirmativas abaixo. Nesse exercício a gente vai querer saber quais são as corretas. A número 1 fala que ao iniciar o ciclo na expansão isotérmica, aqui, a variação de energia interna do gás é igual a Q, e o trabalho é positivo. Opa, isso aqui é muito falso. Sabe por quê? Que é o seguinte, Q é a energia que recebe da fonte quente, ela não é zero. Agora, como a transformação é isotérmica, a variação da energia interna é nula. Quando a temperatura fica constante, a energia interna do gás não muda. Então, essa número 1 é falsa. A 2 diz que na segunda etapa, na expansão adiabática, expansão adiabática, o gás precisa pegar a sua própria energia para expandir, então ele vai esfriar. Tanto é que ele vai para uma isoterma mais baixa, olha só. Não há troca de calor, não há troca de calor é realmente o que define ela ser adiabática, embora o gás sofra um resfriamento, pois a variação do trabalho é negativo a variação da energia interna é o negativo do trabalho, isso aqui é verdadeiro. Na compressão adiabática, do 4:1 aqui, última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás corresponde à variação de energia interna dessa etapa e há um aquecimento, ou seja, o ΔU é o trabalho positivo. Realmente, na adiabática, pessoal, se ele expande, ele esfria, se ele contrai, aqui o volume do 4 para o 1, o volume diminuiu. Se ele contrai, ele esquenta, então isso aqui também é verdadeiro. A 4 está dizendo que o trabalho útil realizado pela máquina térmica no ciclo de Carnot é igual à área, isso é verdade, ou de modo dado por a diferença entre a energia da fonte quente e o que ele joga fora na fonte fria, isso também é verdadeiro, certo? E a número 5 diz que o rendimento da máquina térmica ideal pode atingir até 100%. Opa, até 100%? Já pode parar por aqui. Nenhuma máquina funciona a 100%, segundo a lei da termodinâmica. Resposta nossa, somente 2, 3 e 4 são verdadeiras. Número 3, uma bomba de combustão possui um motor que opera em uma temperatura de 127 graus Celsius. Vamos puxar uma setinha aqui, ó, e falar que isso aqui vale 400 Kelvin. Tem que ser em Kelvin, viu, gente? Não adianta vir com graus Celsius aqui, não. E um ambiente que expele produtos da combustão ao meio ambiente, 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Como se fosse fonte quente, fonte fria. Sabendo que o rendimento de uma máquina é essa fórmula de Carnot, em que TA é menor que TB, temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, e ambas são obrigatoriamente medidas em Kelvin, já te ajudou aí avisando, é correto afirmar que o rendimento máximo que o motor dessa bomba, nessas temperaturas, pode alcançar. Isso aqui, nessa condição, se você fizer 1 menos 300 sobre 400, aqui você pode cortar os zeros, 3 sobre 4 dá 0,75, 1 menos isso dá 0,25, que é um rendimento de 25%, letra A. Número 4, um gás ideal monoatômico percorre o ciclo termodinâmico ABCA ilustrado abaixo. O ciclo está no sentido horário, tá vendo, pessoal? E a gente tem aqui, ó, volume e pressão de todos os estados. Sabendo que a temperatura do gás no ponto TA, aqui, deixa eu puxar uma setinha aqui, a temperatura aqui é de 200 Kelvin. E que a constante universal é 8,3 Joule por mol Kelvin, calcule. Na letra A, a quantidade de matéria em mol do gás. Eu posso escolher qualquer ponto e, na verdade, eu vou ter que escolher o ponto A porque é o único que, por enquanto, eu sei a temperatura, né? Então, eu posso fazer PV igual a nRT. A pressão do A, ó, é 2 vezes 10 ao cubo, eu tenho que usar a unidade do gráfico. O volume, ó, meio, já está em metro cúbico, já substituí. N é o número de mol que o exercício está querendo, R ele forneceu, e a temperatura do gás ali no estado A, 200. Então, PV igual a nRT, se eu resolver aqui, eu vou achar 0,6 mol, resposta da letra A. Letra B está perguntando a temperatura do gás no ponto B. Como de A para B ocorre uma transformação, eu posso usar a lei universal dos gases, né, que a gente chamou já algumas vezes de PVT/Povetot, né? Só que aí seria do estado A para o estado B. Aí seria pressão, volume, temperatura de A, pressão, volume, temperatura de B. Todos os dados que eu preciso, o gráfico me dá. E a temperatura que não está no gráfico, o exercício. No caso do A, já me forneceu, em Kelvin, inclusive. Pressão do A e volume do A eu acho no gráfico.
Pressão do B, volume do B, eu também acho no gráfico. Temperatura do A, o exercício me deu. Aqui eu posso fazer alguns cortes, quer ver? Para ficar fácil. Posso cortar esse, ok? 2 vezes meio dá 1, se eu multiplicar cruzado dá o TB. 200 vezes 4 dá 800, vezes 3,5, 2.800 Kelvin, viu, pessoal? Temperatura. A letra C pede a quantidade de calor fornecida ao gás durante o ciclo. Eu vou ter que lembrar primeiro que a variação da energia interna no ciclo é zero e que o trabalho eu posso encontrar fazendo essa área aqui, ó, que é um triângulo, né? De base 3 e a altura, deixa eu ver, do 2 ao 4, 2 vezes 10 ao cubo. Eu vou fazer o uso da primeira lei da termodinâmica, que fala que o Q é igual ao trabalho mais ΔU. No ciclo, eu posso calcular o trabalho fazendo a área do triângulo, igual eu falei, aqui ó, o trabalho vai dar 3.000 joules. A variação da energia interna do ciclo é zero, então a energia vai ser trabalho mais ΔU, 3.000 mais zero, 3.000 joules de energia. Número 5, o motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas. Admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume nos motores a gasolina. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por meio de uma centelha elétrica, que acontece na vela do carro, que a gente fala. Isso aqui, pessoal, é o famoso ciclo de Otto, certo? Para o motor descrito aqui no gráfico, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Bom, você tem que imaginar que a centelha elétrica é produzida... A centelha elétrica, pessoal, é uma faísca que a vela produz para o gás poder explodir e aumentar a pressão que ele exerce. Então, vamos pensar. Qual que é o único momento em que a pressão aumenta subitamente? Olha aqui, transformação DC. É um aumento súbito de pressão. Tem um aumento de pressão aqui de B para C também, mas é gradativo, com o volume diminuindo. Então, na hora que a centelha acontece, a pressão aumenta tão rápido que o volume ainda não se alterou. Então, de C para D é a consequência da centelha. Quer dizer, então, que a centelha é acesa no início desse processo. Letra C. Certo? Próxima aula a gente vai mudar um pouco a abordagem, falar sobre outro fenômeno térmico, mas a gente vai falar sobre a dilatação dos sólidos. Valeu? Até mais!